Fernando, estou fazendo esse vídeo aqui porque eu hoje fui pedalar e coloquei a tua palestra no primeiro encontro da editora de executivos financeiros que entrou no YouTube em maio. E eu queria primeiro te cumprimentar porque eu acho que a tua palestra está muito antenada com as coisas que estão acontecendo e eu fiquei muito impressionado com tudo que vocês estão fazendo aí no Bradesco. Então, o que eu posso agregar para vocês? Eu sou jornalista, professor, pesquisador, mestre e doutor em ciência da informação e eu tenho me dedicado a tentar entender esse mundo digital. Então, eu escrevi esse livro aqui em 2006 sobre conhecimento em rede, tentando entender a revolução digital nas organizações. Depois eu escrevi esse livro aqui, também pela Campus Elsevier, Gestão 3.0, que foi publicado em 2013. Isso aqui eu já estava dando uma guinada e eu tirei um primeiro semestre sabático e resolvi produzir uma espécie de startup de editoras num modelo novo que eu estou chamando de livros líquidos e abertos. Então os livros são publicados, a pessoa lê e depois paga quanto ela quer e quanto ela acha que tem. E esse livro aqui eu acho que te interessa e essa pegada que eu estou tendo te interessa. O que acontece, o que eu percebo no teu discurso e na tua visão? Você está trabalhando no que eu chamo no meu livro, na estratégia indutiva. Todas as inovações que estão vindo no mercado, o que você faz? Você reúne aquilo tudo, tenta compreender aquelas inovações e a partir dessa compreensão você começa a ter determinadas posturas e atuações e você chega a falar, né, na quarta revolução industrial, que tem um livro que fala aqui da terceira, que é esse livrinho aqui, que se você não leu é muito bom também, que é o livro do Rifkin, que fala você deve já ter lido, da terceira revolução industrial. Qual é a mudança e o que eu posso agregar aí para você? Eu tenho trabalhado com estratégia dedutiva, não é estratégia indutiva. O que é a estratégia dedutiva? A estratégia dedutiva é a tentativa de compreender a revolução digital a partir das mudanças que aconteceram similares no passado. Peguei uma linha aí da Escola Canadense de Comunicação, Pierre Levy, Rifkin, que estudaram, tem um outro cara, um israelense também que estudou outra passagem. Então nós tivemos aí a chegada da oralidade, a passagem do gesto para a oralidade, da oralidade para a escrita, da escrita para o alfabeto, que foi os movimentos da Grécia, tem gente que estudou isso, depois do alfabeto, a chegada da escrita impressa, em 1450, da escrita impressa, a chegada do rádio e da televisão, e agora da internet. Então, qual é a diferença dessa pegada? Eu tenho uma visão estratégica dedutiva, não é indutiva. Eu vejo um cenário macro e vou apontando macro tendências. Então, qual é o resultado dessas macro tendências que eu apontei? Nesse livro Administração 3.0 eu vou explicar o fator demográfico nesse processo, as mudanças que estão acontecendo, dar uma visão bastante consistente para a gente poder pensar. Então, a principal revolução que a gente está vivendo, ela não é industrial. A principal revolução que a gente está vivendo é uma revolução administrativa. O ser humano está passando de um modelo de administração, que eu chamo de modelo da administração dos mamíferos, baseado na escrita, baseado num determinado líder alfa, e passando para um modelo que eu estou chamando de administração 3.0, que é o modelo mais próximo das formigas, em que você tem, como você muito bem falou, o surgimento dos algoritmos que começam a tomar decisões porque você aumentou muito a complexidade. Está totalmente alinhado com o que você disse. Só que a estratégia dedutiva me mostrou, e eu tenho feito um trabalho já há bastante tempo, e tive agora 3 anos trabalhando com a prefeitura aqui do Rio, né, tentando auxiliar, eu percebi o seguinte: todo o esforço que você está falando de inovação tem que ter uma área separada, como vocês estão fazendo, comprando, etc. Mas qual é o erro que eu acho que a gente acaba cometendo? A gente não percebe que o modelo de administração é outro. Então, quando o Bradesco, os bancos ficam comprando startups, etc., papai, e tentando trazer toda essa novidade para dentro da organização, existe uma crise cultural administrativa. Porque os algoritmos eles começam a tomar decisão e vão substituindo o antigo tomador de decisão. Então, qual é a saída? É criar um laboratório separado para que esse modelo seja feito fora. Todas as startups têm que trabalhar já nesse novo modelo administrativo. Então, por que eu acho que esse livro aqui, e eu estou começando, e eu, junto com esse livro, eu tirei um primeiro semestre sabático, só para escrever esses livros, então eu escrevi um livro. O primeiro livro foi esse, sobre administração 3.0, depois
em função de demandas de clientes, eu escrevi um livro, que esse aqui é um livro mais teórico, mais consistente, em que eu coloco todos os conceitos, uma pegada bem para pesquisadores na área de administração. Depois eu fiz um livro que eu estou chamando de Administração 3.0 para executivos, que é um pouco mais prático. Depois fiz um livro sobre Política 3.0, e estou pedindo um prefácio do candidato Porto Alegre, com uma pegada liberal, com uma pegada mais inovadora. Estou fazendo um livro, publiquei um livro, e o livro é todo líquido, né? Então tem as versões como se fosse um software, um livro sobre educação, Educação 3.0 com o reitor da Estácio, que tem 500 mil alunos, que tem que resolver esse problema. Como é que ele resolve esse problema? E eu estou trabalhando junto com ele com a ideia dos robôs. Depois escrevi um livro sobre ensino, né, 3.0, depois um sobre ciência 3.0, como é que a gente vai mudar também na ciência. E agora estou na fita para começar a pensar alguma coisa aí no mercado financeiro, e eu queria trabalhar isso junto contigo. Então, qual é a grande vantagem dessa pegada? Duas coisas que eu acho que vão agregar bastante para você. Número um, você com a estratégia dedutiva, você começa a apresentar um cenário de maneira mais consistente para as pessoas mais resistentes. E eu mostro isso claramente, principalmente com a chegada do aumento demográfico. Eu construo um cenário que a pessoa diz, não, realmente é nessa direção. Então isso é uma coisa que ajuda muito no discurso de convencimento, dá uma substância para isso. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é discutir essa possibilidade que eu chamo de laboratório de migração. Esse laboratório de migração seria uma ideia de você fazer a migração da atual administração para outra administração. E aí você começa a ter a visão clara de que a grande mudança não é, na minha opinião, a grande mudança não é uma revolução tecnológica e nem uma revolução industrial. A grande mudança é a revolução da administração. A gente está mudando a administração da espécie do Sapiens e isso vai ter impactos profundos. Quando com essa pegada, você consegue ter uma certa consistência passando da estratégia indutiva, que é aquela que recebe os dados e constrói o cenário, para uma estratégia dedutiva, quer dizer, agrega, né? Uma estratégia dedutiva, em que você está com um cenário baseado na experiência do ser humano no passado, e a partir daí você vai começando a juntar as peças. E isso fica muito mais fácil, tanto no discurso de convencimento, mas também para definir determinadas estratégias, determinados investimentos, etc, etc. Bom, eu estou indo a São Paulo agora, dia 12, 13, vou fazer uma palestra dia 13, lançando esse livro sobre Política 3.0. E dia 12 eu tenho uma agenda, ainda tenho uma agenda à tarde, no início da tarde, 3 horas, 4, 5 horas, eu queria saber se a gente podia bater um papo. Bom, é isso. Parabéns, queria te agradecer aí pela tua palestra, foi uma palestra bastante interessante.